Olá, Rogério. Bem-vindo aqui ao Jornal da Fora. Tudo bem? Tudo bom, Miguel? Aqui tá bom esse ângulo? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá? Então vamos lá, porque acho que ali dá melhor, mas tá bom aí, né? Tá ótimo. Rogério, semana passada foi agitada aí para você, para os deputados, foi animado lá, né? Mas acabaram que os bolsonaristas acabaram botando o rabo entre as pernas e juraram que não iam sair, né? Só iam sair se houvesse anistia, mas acabaram saindo, né? Qual foi a análise aí agora, depois desse final de semana, você teve tempo para descansar, para relaxar? Qual a análise que você faz da semana passada? Miguel, olha, primeiro uma boa noite, né? Para a turma toda. Olha, a avaliação que a gente faz é que o presidente ainda está devendo uma análise disso que possa ter algum tipo de punição o que eles fizeram. Porque o problema é que é muito grave, né? Não é só uma, como eles chamam, ocupação da mesa da Câmara. O que, na verdade, eles fizeram foi uma invasão daquele espaço e, do ponto de vista da democracia, um assinte, um desafio. Então, faz parte dessa política deles de criando fato contra o processo democrático e tensionando para algum tipo de ruptura. E eu acho que eles não terminam aí, eles vão continuar fazendo isso e as coisas vão apertar para o lado deles. Quarta-feira é o último dia do prazo que Bolsonaro tem para suas alegações finais. Ele, general Heleno, Braga Neto, Anderson Flores, vários deles, né? General Paulo Sérgio, todos eles, que foi o núcleo golpista, eles têm até quarta-feira, dia 13, para fazer as alegações finais. Na quinta, o Fachin e o Alexandre Moraes vão marcar a data do julgamento. Então, esse julgamento começa agora em agosto. Ou seja, é bem provável que setembro, outubro, eles já tenham a sentença para que Bolsonaro seja preso e todo esse núcleo. Então, é isso que vai desesperando. E eles vão tentando também apertar o cerco de ameaças. Então, é o Trump com tarifaço, agora é o embaixador, né? Que aqui eles não têm nem embaixador, é o representante de negócios, né? Representante de negócios da embaixada norte-americana, que cada dia faz uma ameaça nova ao país, querendo criar uma crise diplomática também. E ainda falo em mais tarifaço, mais restrições aos ministros supremos. Então, eu acho que eles ainda vão tensionar muito durante esse processo de julgamento de Bolsonaro, que é o Trump tentando jogar lenha na fogueira da extrema-direita no Brasil. Então, vamos fazer uma análise mais global, porque eu acho que essa encenação toda e essa disputa ainda não terminou, viu, Miguel? Agora, ô deputado, eu vou fazer aquela pergunta, vou jogar gasolina na fogueira, aquela pergunta incômoda. Você deve ter visto que o assunto desde ontem foi uma conversa que o Hélio Gaspari saiu aí na Folha de que o ministro Luiz Fux estaria disposto a pedir vista para jogar para o ano que vem, e aí, caindo em janeiro, só retomaria o julgamento para a sentença depois do recesso, sei lá, em fevereiro. Aí tem os embargos infringentes declaratórios, enfim, que a intenção deles, segundo Hélio Gaspari, era criar um sururu em Casa de Noca no ano eleitoral, numa confusão, para ver se consegue. O que você pensa a respeito disso, especificamente sobre essa suposta hipótese aí de que o Fux faria isso? Você acha que ele faz isso, não faz? Que o Hélio Gaspari tirou isso aí da gaveta dele? O que você acha dessa história toda? Olha, eu acho que o ministro Fux não fará isso. Ele pode pedir vista de algum tempo, etc., mas não criar essa crise, né? Você já imaginou isso dentro do Supremo? Quer dizer, ele está com o julgamento praticamente definido. Os ministros podem adiantar o voto. Então já se sabe o resultado. E ele ficar cozinhando isso para gerar uma crise maior do Supremo, uma crise institucional, o que o ministro Fux ganharia com isso? Então não creio que ele faria. Isso é mais vontade da extrema-direita de criar crise. Então é sempre assim, o que puder ter de crise a mais, eles vão fazer. Essa declaração que foi dada na sexta ou no sábado, né,
pelo representante da embaixada americana foi um negócio assim, estapafúrdio, completamente, dizendo que o que existe é perseguição ao Bolsonaro, faz uma restrição enorme ao Brasil, faz novas ameaças aos ministros do Supremo, e eu acho que isso eles vão continuar fazendo, como vão no Congresso Nacional. Amanhã, por exemplo, tem reunião de líderes. O que eles vão fazer? Vão querer pautar exatamente aquilo que eles fizeram, toda essa bagunça, esse motim, essa invasão da mesa, eles vão querer recolocar na pauta. Então, amanhã eles vão voltar com a pauta da anistia e a pauta da impunidade, né? Então, está sendo chamada agora a pauta da impunidade. A PEC da impunidade, com mais a garantia de que eles possam sair do julgamento do Supremo e voltar para a primeira instância, que não pode beneficiar o Jair Bolsonaro, mas eles dizem que sim. Eu acho que esse tensionamento vai ter até o final. E eles vão continuar tensionando isso no Brasil durante todo o período aí, até definição de candidato à eleição. Como dificilmente Eduardo Bolsonaro também vai poder ser candidato, eles vão tensionar para, na hora em que tiver tudo perdido, eles verem o que fazem de composição. Mas, a depender deles, cria-se uma crise para não ter sequer eleição. Alguns deles já estão falando nisso, né? O próprio Eduardo Bolsonaro. Agora, as coisas tendem a apertar para o lado deles também. O Supremo faz o julgamento do Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, parece que até o Hugo Mota está sem paciência com eles, que não pode ter um deputado nos Estados Unidos, tem que decidir essa questão aqui. A Carla Zambelli, quarta-feira, também vai se definir pela extradição, onde ela vai cumprir pena, é outro problema que eles têm. Então, acho que está se avolumando o problema da extrema-direita e a gente espera que eles acabem no isolamento. Agora, é que se cobrar do Centrão e dessas forças de direita como que eles são dependentes da extrema-direita e, ao fim e ao cabo, preferem dar guarida a eles, sabendo de como eles são, do risco que corre a democracia, mas sempre se aproximando perigosamente da extrema-direita. Parece que a direita brasileira ela tem essa dependência com a extrema-direita que, mesmo em países da Europa, isso não existe mais. Pois é, Rogério. Aí eu queria um comentário seu sobre essa declaração do governador de Minas Gerais, Zema. Ele participou de um evento em São Paulo, falou sobre o tarifaço, né? E criticou o presidente Lula, criticou o governo federal. Ele disse, coloca aí na tela, por favor, Gui. Cliente se paparica, não se critica, diz Zema sobre o tarifaço dos Estados Unidos, né? Eu venho do setor do varejo, onde atuei há mais de 30 anos. Cliente, a gente paparica, a gente não critica, não briga, não. Cliente gera emprego no Brasil, gera desenvolvimento. Então, totalmente tardia essa reação do governo federal. Se fosse um bom presidente, ele teria ido lá, antes do jornal ter publicado a medida aqui no dia seguinte, na edição impressa, disse Romeu Zema, durante evento na cidade de São Paulo. O que você acha? Não, ele tratando as coisas completamente fora da realidade, do contexto entre dois países, né? O Brasil é um país soberano, então não é clientela, é relação entre países, entre povos, é outra coisa, é diplomacia, Zema. Isso não é venda a varejo. Eu também já fui, meu pai tinha uma lojinha, talvez eu soubesse mais do que você fazer negociação com cliente. Agora, isso é soberania, soberania entre países, relação entre povos. O Zema não quer entender isso. Aliás, ele anda blefando muito, né? Hoje ele teve uma outra derrota lá em Minas Gerais, acachapante, que a deputada Beatriz Cirqueira conseguiu, junto ao Tribunal de Contas do Estado, zerar todo o processo de escola cívico-militar que ele queria agora tardiamente implementar em Minas Gerais para puxar saco do Bolsonaro. Perdeu feio. Vai perder também, já perdeu na Assembleia Legislativa, a possibilidade de privatizar a CEMIG, a Copasa e a Codemig. A Assembleia Legislativa aprovou que ele pode federalizar, mas não privatizar. Ele tem perdido tudo. Então, ele fala em paparicar os outros, devia estar paparicando a Assembleia Legislativa, coisa que ele não consegue ter uma vitória lá dentro. Então, o que o Zema fala não se escreve. É só blefe para poder tentar ser candidato a presidente da República com o apoio do Bolsonaro.
é o único que ele, aí sim, paparica como paparica a extrema-direita para poder ver se faz candidato. É o papel que o Zema está tendo, um triste papel, né? Especialmente para Minas Gerais, que já teve uma presença política importante e com ele se transforma numa política menor. Pois é, e aliás, eu vou até aqui, eu vou evitar falar do Zema, né? Que no outro dia eu estava falando, o Zema é um sujeito tão burro, tão limitado, que a burrice dele é tão grande, que se ele avançar 2 décimos na burrice, ele entra naquela escala de Glasgow e entra em coma, ele fica em estado de inconsciência de tão tapado que ele é. Aproveitando, você estava falando há pouco eu não quis te interromper quando você falou do Mota brabo com o Eduardo Bolsonaro. Hoje ele deu uma declaração à revista Veja que, tudo bem que assim, eu vou seguir aí o que você falou do Zema, que o que ele fala não se escreve. O Hugo Mota está um pouco nessa escala aí também de falar demais e fazer de menos. Mas ele deu uma declaração que me parece um tanto quanto sem retorno. Ele disse à revista Veja, ele só não usou a palavra traidor, mas ele disse que o Eduardo Bolsonaro, o que ele está fazendo nos Estados Unidos, não existe nenhuma circunstância em que isso seja aceitável. E que o que ele está fazendo é atacar o próprio país que ele jurou defender, que é o país dele. Então, assim, chamou de traidor mesmo, de Judas, de traíra, de safado. Você acha que a tendência, em relação ao Eduardo especificamente, a gente sabe todo o peso que ele carrega por ser filho do Jair Bolsonaro, a partir de agora a coisa deve caminhar aí para que o Eduardo efetivamente perca o mandato? Porque não tem nem sentido ele manter o mandato. Ele não está no Brasil, então não tem como. Isso não tem cabimento. Mas você acredita, Rogério, que depois dessa declaração a coisa pode começar a andar para cima do Eduardo Bolsonaro e ele pode ficar sem o mandato? Henrique, acredito sim, porque foi o que o Hugo Mota disse claramente agora. Ele não pode continuar sendo deputado. Então, o que a gente espera do Hugo Mota essa semana é que ele já descarte tanto ele quanto Carla Zambelli, né, que é outra foragida, que está presa, não vai poder ir à Câmara. Então, esses dois não podem ter presença lá, então não podem ser deputados. Eu acho que ele já devia desligá-los, espero que faça essa semana. Agora é preciso cobrar do Mota também o que será feito com aqueles outros que invadiram a mesa, não queriam deixar que ele sentasse, colocaram o pé na frente, diziam que só saía de lá com a anistia votada. O que a gente espera do presidente agora é que esse assunto de anistia, isso já morreu, né? Mas que ele morra dentro da Câmara também. Tem que fazer igual o Alcolumbre fez, não voto impeachment de ministro supremo, nem que todos os senadores peçam. Eu acho que o Hugo já devia ter feito isso em relação à questão da anistia, porque isso é nitidamente inconstitucional, isso não vai para frente, e o julgamento, como eu disse, vai ser marcado já na quinta-feira se marca o julgamento. Então não há retorno em relação a isso. Eu acho que precisa ter uma firmeza maior. Eu não cobro isso, não é só do Hugo Mota, não. Eu cobro isso do Centrão. Porque se ele faz parte desse Centrão, dessa direita ou centro-direita, sei lá como se chama, não é possível que eles continuem a reboque da extrema-direita nessa conjuntura tão conturbada e difícil, com os Estados Unidos atacando o Brasil. É defender a democracia, é se dispor a fazer uma frente mais ampla em defesa da democracia. Quer dizer, o governo do presidente Lula chama isso e eles ficam vacilando, para usar uma palavra menos taxativa com eles, mas ficam na chantagem do Centrão, aceitando, de certa forma, chantagear o governo. O Centrão precisa de ter outra concepção mais política, né, de relação das coisas, senão eles não vão ser nunca alternativa a nada, né? O Centrão não consegue ser alternativa a absolutamente nada. Eles ficam na dependência da extrema-direita e não conseguem se deslocar dali. Não vão nunca conseguir, porque não vai ser um polo aglutinador de alguma política, a não ser a política de aproveitar os momentos difíceis de um lado e de outro e negociar uma coisa ou outra. Eu acho que isso é muito pouco, né, para quem tem a força que tem esse político do ponto de vista de Congresso Nacional. Ô, Rogério, o Eduardo Bolsonaro, ele fez uma postagem nesse final de semana incrível, né, que chamou muita atenção, ninguém acreditou no nível de burrice dele, né, mas enfim. Coloca aí na tela, por favor, a postagem, Gui, em que ele elogia o João Figueiredo e pede que o Brasil volte aos tempos
a esses tempos, né? Ó, Eduardo Bolsonaro, em 1982, tempo que o Brasil tinha um presidente e as relações EU e Brasil eram levadas a sério. Esses tempos retornarão. Aí tem a foto aqui de João Figueiredo, Ronald Reagan. Eu até comentei isso aí, eu até marquei Hugo Mota. Será que esse pessoal do centro, Centrão, Hugo Mota, tem um pessoal que eu imagino que eles prezam a democracia. Será que eles veem uma coisa dessa? O que eles devem pensar ao ver uma postagem como essa? Como é que você interpreta uma postagem como essa, Rogério? Ele falando do retorno à ditadura, né? Sem sombra de dúvida, é o que eles querem. Voltar o tempo atrás da ditadura. Mas não é a primeira vez que os bolsonaros falam isso. O pai deles, o Jair, já falou até que é favorável à tortura. E eles próprios ficaram incentivando todo mundo a ir para frente dos quartéis, pedir socorro, né, às Forças Armadas, intervenção das Forças Armadas. Eu não tenho dúvida, Miguel, que esse pessoal da extrema-direita aqui é uma vertente do fascismo, sabe? E cada vez caminha mais para isso. E como eles vão se isolando na sociedade, esse isolamento vai ser maior daqui a um tempo, eles radicalizam mais. Então, isso para virar um grupo de extrema-direita mais perigoso, que beira o terrorismo, olha, eu não estranho, porque é impressionante a atitude que eles fizeram. O que eles fizeram no Congresso Nacional foi isso. E eles ocuparam lá em cima com uma tropa de choque, que é delegado, não sei o quê, coronel não sei das quantas, cabo não sei das quantas, soldado não sei o quê. Tudo isso criando um impacto de força para mostrar que resolve-se na força e não na democracia e no diálogo. Eu não tenho outra conclusão a dizer, a não ser isso. Eles, se precisarem, utilizam de qualquer meio para ter um governo que seja um governo autoritário, ultraconservador, e se aliaram ao ultraliberalismo também, né? Que é a nova característica desse neofascismo. Eles são ultra-neoliberais também, que é o caso do Trump, e desde que seja o ultraliberalismo nacionalista dos Estados Unidos. O Trump ainda fala da América ser construída por eles mesmo. Agora aqui, nem isso eles podem, porque o nacionalismo deles é bater continência para a bandeira americana. Vai entender que diabo de nacionalismo é esse. Rogério, tem uma outra notícia aqui. Coloca aí na tela, por favor, para a gente comentar, Guilherme. Essa é do Caiado, ele deu uma entrevista hoje, e depois a do Ciro Gomes. Eu boto as duas aí para comentar as duas. Primeiro, essa do Caiado. O Caiado, ele deu essa entrevista hoje. No meu primeiro dia como presidente, vou assinar anistias de todos. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, né? Coloca a do Ciro Gomes também para a gente pedir o comentário de ambas, né? Ciro Gomes confirma a volta ao PSDB depois de 28 anos. Já confirmado, né? Tá essa história rolando há um tempo, mas está confirmado. Parece que ele quer ser candidato ao governo do Ceará. Mas qual é a sua avaliação sobre essas duas figuras aí, o Caiado e o Ciro Gomes? O Caiado é o DR, né? Sempre foi. Então é o agronegócio neofascista. Ele sempre foi isso. Ele surgiu nisso. E nunca deixou de ser um político de extrema-direita. Ele faz questão de dizer isso, ele próprio. E aí, na declaração dele, ele se junta a esse pessoal e diz que daria anistia a todos eles que tentaram o golpe. Ou seja, passa a mão na cabeça dos golpistas e se assemelha, portanto, também ao retorno do regime militar, coisa que não se é de estranhar vindo do Caiado. Mas é bom lembrar que 61% do povo brasileiro diz que é contra quem acena com anistia para os golpistas. Então, a gente fica também satisfeito com essa vontade popular expressa aí no sistema democrático. Eu acho que eles vão se assemelhando cada vez mais com o passado de ditadura, que tem um repúdio grande no Brasil. Agora, o Ciro está se tornando um político oportunista, né? Talvez o PSDB seja a garantia para ele ser candidato ao governo e poder atacar o governo do presidente Lula. Então, o Ciro esqueceu muito daquilo que ele próprio falava e está se
retornando aí ao lar antigo do PSDB, agora um PSDB mais radicalizado à direita, né? O PSDB perdeu as condições de governar o Brasil, é um partido hoje pequeno, sem futuro, praticamente desaparecido, vai servir apenas de cabide para que o Ciro tente voltar para o governo do Ceará. Acho que é isso que ele vai fazer, vai enfrentar o próprio irmão e as forças progressistas lá dentro. Você falou aí do Caiado, né? Eu vi uma matéria hoje interessantíssima. O Caiado deu uma declaração, acho que foi a Folha de São Paulo, e ele disse assim que se o Tarcísio sair como candidato do bolsonarismo, ele não abre mão da candidatura dele. O Caiado é um sujeito que, na verdade, ele não abre mão de perder, né? Eu queria saber onde ele está com a cabeça quando ele acha que ele pode vencer o presidente Lula numa eleição. O Caiado é uma figura tão caricata. Eu cobri o Fórum de Lisboa aqui há um mês, e eu entrevistei o Ronaldo Caiado. Foi uma entrevista até longa, só que a gente acabou não aproveitando, porque ele fala tanta bobagem. Uma bobagem, ele vive num universo paralelo. Num determinado momento, Rogério, ele falava assim para mim, ele estava falando de crise de segurança pública no Brasil, que é um problema sério há décadas. E ele dizia assim, por que o Brasil enfrenta esse problema gravíssimo de segurança pública? Quer dizer, o Brasil não, né? Os 25 estados e o Distrito Federal, porque Goiás tem um padrão de segurança ao nível europeu. Então, assim, o cara é completamente fora da casinha. Ele acredita que ele governa a Noruega, quando o Goiás é um estado cheio de problemas, dominado pelo crime organizado, com uma polícia violentíssima, enfim. E ele deu essa declaração. Eu queria saber o seguinte de ti, numa hipótese, aí avançando muito aí a roleta do tempo. Bolsonaro preso, inelegível, aquela gritaria toda, mas eles vão ter que definir alguém. Que eles definam o Tarcísio. Se um sujeito como Ronaldo Caiado insiste em bancar a candidatura pela União Brasil e também sai, e eventualmente sai um outro candidato, essa fragmentação é boa para o campo progressista? Na tua visão, sair mais de um candidato, eles se atropelarem num primeiro momento, é algo que você acha interessante ou isso não faz diferença para o presidente Lula? Eu acho que quanto mais eles brigarem, melhor, né? Nesse caso, eu torço pela briga. Tomara que eles tenham vários candidatos, porque, é claro, vão se unir no segundo turno, mas se unem mais arranhados, né? Um terá que necessariamente brigar com o outro para saber quem vai. Então, provavelmente, Caiado vai chamar o Tarcísio de comunista, porque quem não concorda com todo o extremismo deles é comunista. Então, vai ser chamado de comunista. Então, eles vão ter depois dificuldades maiores de se unificarem. Mas eu acho que o Caiado, numa situação dessa, não vai ter praticamente voto nenhum, porque o bolsonarismo não vai com ele, não tem confiança nele, já disse que ele não é o candidato dos Bolsonaro. Aliás, ele andou na época brigando também. E eles guardam mágoa. Então, acho que Caiado é um político menor que deu certo lá em Goiás, porque fez uma aliança num determinado momento com o agronegócio muito forte, que, aliás, é de onde ele vem, e conseguiu uma vitória no estado que tinha uma projeção muito conservadora naquela ocasião. Mas não vejo o Caiado como adversário de risco, né, para disputa eleitoral de forma nenhuma. Já o Tarcísio, o problema de confiança do próprio bolsonarismo em relação a ele. Eu não sei até quando que o Bolsonaro iria topar que o Tarcísio representasse o clã bolsonarista e o futuro da extrema-direita no Brasil. Ou se ele vai preferir ou a Michele ou o Flávio Bolsonaro, o Eduardo mais difícil, porque dificilmente vai ser também, vai estar elegível nesse momento. Mas a tendência da família Bolsonaro é querer que o próprio clã Bolsonaro, porque eles hoje têm a base de apoio eleitoral maior, por que vão ceder alguém? A não ser que seja muito de confiança. E o Tarcísio, ou ele se faz a imagem e semelhança do Bolsonaro, e que se ele fizer isso, ele perde também setores do Centrão, então é um problema que o Tarcísio está vivendo. Uma hora fica calado demais, o bolsonarismo reclama. Quando fala muito, o Centrão reclama. Então, é uma situação difícil deles hoje. Maravilha. Rogério, vou liberar você. Agradeço muito a sua participação, sempre muito bom recebê-lo aqui. Forte abraço, boa semana aí, boa semana de lutas lá na Câmara.
Obrigado, Miguel. Nós estamos vendo amanhã, tem reunião de líderes, estava com o nosso líder Lindbergh agora. Vamos ver se o Hugo Mota coloca pautas que interessam ao povo brasileiro essa semana, né? O imposto de renda, isenção até R$5.000. Vamos ver se ele larga esses malucos para lá e faz uma pauta para o Brasil. Eu acho que se o presidente tiver um pouco, querer recuperar um pouco dessa imagem que ele perdeu nesse embate, coloca o imposto de renda para votar. Ele mesmo falou em votar essa questão das redes sociais agora, com a influência maligna aí, né, da questão de criança e adolescente. Aproveita para pensar na regulação das redes. Aliás, a direita está apertada com essa questão do FELCA, viu? Porque alguns deles acham que a liberdade na rede social, que eles chamam de liberdade de opinião, é ampla, geral e restrita. Então, mesmo para quem faz o que foi denunciado agora, para eles pode ser feito porque a rede ela é livre para dizer o que quer, falar do jeito que quer, e não tem impedimento e processo que pode regulamentar. Mas, ao mesmo tempo, é um tema completamente impopular, né? Que é essa questão da exploração de criança e adolescente. Então, a direita é tão maluca, para usar o termo que o próprio Bolsonaro falou, que eles se dividem nesse tema. É um negócio impressionante. Então, eu acho que o Hugo Mota teria que agora, essa semana, colocar esses dois temas em discussão e votação no Congresso. Vamos ver se ele age assim, que vai ser a orientação que nós vamos dar na reunião do Colégio de Líderes amanhã. Maravilha. Abraço, Rogério. Até mais. Um abraço, pessoal.